Bom dia, sétimo ano, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Professor David aqui, iniciando mais uma aula de português. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, que tenham tido uma ótima semana, um ótimo final de semana, que estejam aproveitando ainda, né, caso estejam assistindo no final de semana. Enfim, pessoal, espero que vocês estejam todos bem. E estejam, claro, tomando todos os cuidados necessários. Ainda, infelizmente, a gente estamos no meio dessa pandemia e precisamos ainda tomar todos esses cuidados. Né? Enfim, pessoal, na última aula a gente finalizou o assunto de vozes verbais, onde nós estudamos a voz passiva, a voz reflexiva, a voz ativa, ou seja, todas as vozes verbais, sendo a mais usada a voz ativa, tá bom? A voz passiva a gente também usou a voz reflexiva, a voz passiva sintética e analítica. A gente viu todas as possibilidades de vozes verbais. E já finalizamos o assunto e hoje teremos uma aula de interpretação textual, ainda, claro, com enfoque nas vozes verbais, onde teremos algumas questões relacionadas ao mesmo, tá bom? Então, peço já de antemão que vocês abram o livro de vocês, o livro grosso de português, tá bom? Na página 146. Página 146, livro grosso de português. Bem, enquanto vocês abrem, eu vou colocar o cabeçalho aqui, tá bom? Ok, pessoal, então, página 146 do livro grosso de português. Temos de antemão um texto, cujo tema é: Sua presença em minha vida foi fundamental. Página 146, temos o livro aí com o tema Sua presença em minha vida foi fundamental. Temos esse tema aí. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Sua presença em minha vida foi fundamental. Eu vou fazer a leitura e vocês vão me acompanhando, tá bom? Com o livro de vocês. E em seguida, quando a gente terminar a leitura, a gente parte para a página 147, onde temos as atividades e as questões para respondermos, tá bom? Vamos lá, vamos ler. Engraçado. Eu não tenho um professor inesquecível. Tenho muitos professores inesquecíveis. A primeira professora que minha memória gravou não tinha carinho comigo. Botava todos os meninos branquinhos no colo, mas a mim não. Um dia, sentei no colo dela por minha conta, e ela me botou no chão. Deve ser por isso que até hoje sou maluco por colo feminino. Era uma escola particular. Papai não tinha como pagar as mensalidades. Era o patrão dele quem pagava. Vai ver daí vinha minha falta de prestígio com a professora. Devia ter esquecido o nome dela, mas não esqueci. Ela se chamava Dulce, mas não era nada doce. Felizmente, não fiquei muito tempo nessa escola, mas por causa dela, vim vindo pela vida curtindo a enorme carência afetiva que consegui transformar em desenhos, livros, peças de teatro, logotipos, cartazes e ilustrações. Tudo a preços módicos, pelo menos no início. Agora, depois da fama, a preços mais condizentes com a fama. Minha segunda professora marcante foi Dona Glorinha de Ávila, mãe do poeta e escritor mineiro João Etienne Filho. Ela era discípula de Helena Antipuf, que revolucionou o ensino básico de Minas na década de 1940.
Dona Helena percebeu logo que não dava para mudar a cabeça das professoras mineiras, que tinham ainda penduradas na parede da sala de aula as assustadoras palmatórias. Então, formou 150 jovens idealistas e as espalhou por Minas Gerais, com a missão de mudar a escola por dentro. Uma dessas jovens era a Dona Glorinha, que, entre outras coisas, e contra a vontade das velhas professoras do grupo escolar e de sua rabugenta diretora, retirou a palmatória furadinha da parede da minha classe. Só mais tarde foi que percebi a luta da Dona Glorinha, que ela venceu, descobrindo, bem mais tarde, que sua presença em minha vida tinha sido fundamental para que não a perdesse por aí. A vida, digo, um domingo, fiz a primeira comunhão e não ganhei santinho. Na segunda-feira, ela mandou me chamar na secretaria. Você fez primeira comunhão ontem, não fez? Como é, meu Deus, que uma pessoa adulta tão importante pôde prestar atenção no menininho pardo fazendo primeira comunhão naquela catedral tão grande? Pois minha cidadezinha tinha catedral. Ela lhe perguntou: você ganhou um santinho de recordação? Não havia ganho, não. Aí ela abriu a gaveta, tirou um santinho lindo e escreveu uma dedicatória onde lia as palavras brilhante e futuro, que na hora não fizeram o menor sentido para mim. Somente um pouco mais tarde descobri que ela sabia tudo da minha vida. Vinha me observando no meio de centenas de alunos do velho grupo, e até já havia mandado chamar meu pai para conversar. Engraçado. Agora, remoendo essas lembranças, descubro que tive uma professora maluquinha. Sim, foi a Dona Glorinha de Ávila, tão pequenininha, tão frágil, tão bonitinha. Ok, um longo texto, um texto bem relatando o poder da influência do professor, como a gente deve tomar muito cuidado. Isso também serve para vocês, futuros e futuras professores e professoras. As nossas palavras, elas têm muito poder, né? Precisamos entender que cada pessoa é um mundo e esse mundo precisa ser desenvolvido. A partir do momento que nós começamos a moldá-los, passamos a transformar e criar, formar cidadãos, né? Esse é o sentido da profissão. Então, isso é um texto aí que serve para as pessoas que pretendem seguir a carreira docente. Fica a dica para vocês aí. Ok, pessoal. Então, depois de ler esse texto inspirador, vamos agora partir para as partes das perguntas. Temos aí o primeiro, que diz o seguinte: podemos dizer que esse texto se enquadra em qual gênero? Vamos lá. Vou colocar aqui primeiro. Podemos dizer que esse gênero se enquadra Podemos dizer que esse texto se enquadra em qual gênero? Ou seja, qual é o gênero textual deste texto? Considerando todas as características presentes nele, qual vocês acham que é o gênero dele? Observem o texto, observem suas características para poder responder, tá? Será que é um relato? Será que é uma crônica? Será que é uma reportagem? O que é que vocês acham? E aí, qual gênero textual está presente nesse texto? A resposta correta, caso vocês tenham respondido ou não, é crônica. Isto é uma crônica, tá bom? E vou explicar agora para vocês por que uma crônica através do segundo quesito. O segundo quesito diz o seguinte: indique 3 características formais que esse texto apresenta para se enquadrar no gênero que você contou na questão anterior. Pronto. Ou seja, quais são 3 características da crônica?
Será que essas características se fazem presentes nesse texto que a gente acabou de ler? Quais são as 3 características presentes na crônica? Uma das características da crônica, pessoal, é a característica narrativa, né? A gente percebe que a crônica, normalmente, ela é narrada por alguém. É como se fosse um conto, um relato. Ele é narrado por alguém, tá? Então, uma das características é a característica de narração, tá? Narrativa. Qual é alguma outra característica da crônica? Então, qual vocês acham aí? Quando vocês leem uma crônica, qual é a característica que vocês percebem? Caso vocês não saibam, pessoal, é bom que vocês estudem esse gênero textual, tá? Crônica, porque nos anos seguintes ele cai muito nas atividades, nas provas. Fala-se muito sobre a crônica, tá bom? Crônica argumentativa, enfim, cai muito. Uma outra característica é que é um gênero literário, tá? É um gênero literário. Tem traços literários, tá? Como vocês podem perceber o texto, ele é bem também um pouco dramático. Ele também tem um conto, né? Muito bem. Qual seria a última característica? A última característica seria que é um texto simples, ou seja, simples, curto, com palavras simples, né? Normalmente as crônicas, elas não têm palavras tão complexas, bem? Palavras tranquilas, palavras fáceis do nosso dia a dia. Um vocabulário mais leve, né? Mais light, diga-se de passagem, um vocabulário mais light, tá bom? Terceiro, foi do Colégio Militar. Marque a única opção correta em relação ao texto. Marque a única opção correta em relação ao texto. Aí temos aí, letra A, Dona Helena tentou mudar as mineiras. Letra B, o narrador lembra-se de 3 professoras da sua infância, que são Dulce, Dona Glorinha de Ávila, eu não vou colocar, já é suficiente, de Ávila, e Helena. Letra C. Parte da fama que o narrador tem atualmente se deve à influência antiga professora Dulce. Pronto, tem mais, vamos até a letra E, né? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Cadê? O narrador guardava com carinho lembranças de suas professoras, porque todas haviam tratado de um modo especial. Dona Glorinha e Ávila Pronto, pessoal, vamos lá. Marque a única opção correta em relação ao texto. Temos aí a letra A, que diz o seguinte: Dona Helena tentou mudar a escola por dentro, formando um grupo de professores mineiras.
professoras mineiras. Será que essa é a alternativa correta? De acordo com o que a gente leu no texto, o que é que foi que aconteceu? Aquela professora ela não tinha mais aquela visão tradicional, o que a fez, de fato, construir um novo modelo educacional e passar aquele modelo adiante para alguns professores, considerando que naquele tempo, certamente ela não seria aceita, ela poderia até talvez perder a profissão, né? Pois estava fugindo do padrão, estava fugindo daquilo que já era estabelecido. Era como se ela tivesse revolucionando o modelo educacional naquele tempo. Então, ela escolheu algumas pessoas, né, 150 professoras, que deram procedimento ao projeto, tá bom? Então, podemos dizer que sim, a letra A está correta. Ela tentou mudar a escola por dentro, formando um grupo de professoras mineiras. Quando ele diz tentou mudar a escola por dentro, está se referindo ao quê? A questão da metodologia, a didática, a forma como era ensinada, a forma como os professores trabalhavam, até a tradicional palmatória, né? Onde os alunos, caso tivessem um mau comportamento, eram punidos com agressões físicas, não agressões, posso dizer assim, não era bem uma agressão, era mais uma punição, né? É certo que eles não espancavam, né? Obviamente, mas que alguns casos, sim, também tinham disso, né? De espancamento de professores. Enfim, ela também aboliu esse modelo de palmatória, tá bom? E criou, de certa forma, uma nova forma, um novo modelo educacional. Ela revolucionou o ensino. Isso é o que a gente sabe. Letra B não pode ser. O narrador lembra-se de 3 professores de sua infância, que são Dulce, Dona Glorinha e Helena. Essa Helena aqui, pelo que eu me recordo, ela não foi a professora dele, mas sim uma professora de Dona Glorinha. Vamos ver o texto para a gente conseguir identificar. Exatamente. No terceiro parágrafo aí ele fala: minha segunda professora marcante foi Dona Glorinha de Ávila, mãe do poeta e escritor mineiro João Etienne Filho. Ela era discípula de Helena Antípofe, que revolucionou o ensino básico de Minas na década de 40. Então, Helena não foi professora do narrador, mas sim professora de Dona Glorinha. Tá? Era a sua discípula que eventualmente deu procedimento aos seus ensinamentos, tá bom? Então aí é importante da gente saber interpretar corretamente, pessoal. Algumas pessoas até pensaram que ela podia ter sido professora dele, mas não foi. Ela foi professora de Dona Glorinha, que foi professora dele, tá? Toma cuidado com isso daí, beleza? Ela não foi professora dele. Letra C. Parte da fama que o narrador tem atualmente se deve à influência da antiga professora Dulce. Não, pessoal, não se deve a ela. Tá? Ela não cooperou para essa fama. O que na realidade cooperou para essa fama dele talvez tenha sido a carência, o afeto, a falta de afeto que ele tinha devido à professora. Aqui, tecnicamente, né, ele podia até estar correto, mas não é isso que o texto quer. Aqui ele está perguntando se ela que ajudou ele a conseguir essa fama, o que a gente sabe que não foi. Através do desprezo dela, através dos comentários dela, é que ele conseguiu essa fama, né? Ele começou a escrever os contos dele, os livros, as peças teatrais, e conseguiu alcançar o que ele almejava, mas ela não teve um papel fundamental assim no que se refere à sua fama, tá bom? Ela, na verdade, foi uma falta mesmo de afeto, uma falta de amizade com ele que o fez fazer isso. Então, letra E. O narrador guardava com carinho lembranças de seus professores, porque todos o haviam tratado de um modo especial. Tem 2 coisinhas aqui que não permitem que essa resposta esteja correta. Primeiro, essa frase adverbial aqui, com carinho, tá? Essa frase preposicional, com carinho, e de um modo especial, tá? É isso aqui, porque de fato ele guardava lembranças de Dona Glorinha, né? E de Dulce. Porém, ele não guardava todas com carinho, né? Como a gente viu, não com carinho, e não tratavam as 2 de modo especial, apenas a Dona Glorinha.
de quem ele tinha lembranças com carinho, e também ele tratava ele com um modo especial, de um modo especial. Letra E. Dona Glorinha de Ávila tinha ideias tradicionais acerca do ensino básico. Não, pessoal. A gente viu que ela rompeu com o tradicionalismo e quis iniciar um novo modelo pedagógico, com novas ideias, novas formas de tratamento de aluno, de metodologia, né? Enfim, foi uma renovação, né? Metodológica que nós tivemos aí nesse período. Então, a resposta correta não é a letra E, tá bom? Agora vamos para o quarto quesito. Legal. Quarto quesito. Permitam-me apagar aqui. Pronto. Quarto quesito diz o seguinte, também do Colégio Militar. A primeira professora de Giraldo foi inesquecível para ele, porque a primeira professora de Giraldo foi inesquecível para ele, porque lembrando que a primeira professora dele foi quem, pessoal? Dulce, né? Aí temos as alternativas. Quando a gente já fala esse nome, já vem coisas negativas, né? Letra A. Ela transmitiu a ele uma visão da realidade das atividades humanas em geral e da vida. B. Fez com que ele se transformasse em um brilhante escritor. Letra C. Parte da fama que o narrador tem atualmente se deve à influência da antiga professora Dulce. Letra D. Ela deixou marcas negativas, ou seja, mais impressões na vida dele. E por último, letra E. Fez com que ele valorizasse o fato que o patrão do pai pagar as mensalidades. Pronto. Então, a primeira professora Dulce, ela foi inesquecível para ele. Por quê? Ela transmitiu uma visão da realidade das atividades humanas em geral e da vida. Não, só se fosse uma realidade de racismo, né? Racismo, discriminação racial, destratamento, talvez sim. Se fosse esse caso, sim. Se fosse essa a realidade que ela estava vivendo, então seria a resposta correta. A gente claramente via que ela o discriminava e o tratava diferentemente, devido talvez à sua cor e condição social. Então, a letra A está errada. Não foi por isso que ela foi inesquecível. Letra B. Fez com que ele se transformasse em um brilhante escritor. Ela não foi inesquecível por causa disso, né? Na verdade, o que fez ele se tornar um grande escritor foram algumas influências negativas, né, que está presente na letra D. Não foi exatamente ela que o fez, né, mas sim as atitudes dela, atitudes mais negativas que o fizeram seguir esse rumo. Letra C. Parte da fama que o narrador tem atualmente se deve à influência da antiga professora Dulce. De certa forma, sim, né? É uma resposta correta, tecnicamente, mas tem outra que seria mais coerente com o que a pergunta está pedindo. Aí vamos para a letra D. Ela deixou marcas negativas, ou seja, mais impressões na vida dele. E essa aqui é a resposta correta, pessoal. Foi a resposta que ele mais enfatizou. É o fato dela ter sido muito negativa e isso ter levado ele a se tornar a pessoa que ele era, tomar as decisões que ele era, devido às marcas negativas, né, aos pensamentos negativos e o tratamento diferenciado que a professora tinha com ele, que o fez crescer daquela forma.
Então, a resposta correta aí é a letra D. A letra A diz, fez com que ele valorizasse de fato o padrão do pai e pagar as mensalidades. Não, nada a ver. Tá, pessoal? Então, vocês perceberam que nessas questões de interpretação textual, sempre tem alternativas que são quase a resposta correta, tá bom? Só que a gente tem que se atentar bem muito ao enunciado. A primeira professora do Geraldo foi inesquecível para ele. Por quê? Aqui, pessoal, ele quer saber por que ela foi inesquecível para ele, tá? A gente sabe que no texto menciona que a fama dele tem muito a ver com a influência dela. A gente sabe que isso é verdade. A gente sabe também o que fez com que ele se transformasse em um brilhante escritor. A gente sabe, isso é verdade. No texto está dizendo que ela influenciou ele, o jeito dela, né, o tratamento dela influenciou a seguir aquela carreira, tá bom? Pronto, cadê? E a resposta é a letra D também. Então, qual é o mais correto? O mais correto é a letra D, porque está perguntando por que foi inesquecível para ele. Por quê? Por que foi inesquecível? Não foi porque ele se transformou em um brilhante escritor. Na verdade, o fato dele ter se transformado em um brilhante escritor foi consequência disso daqui, ó, das marcas negativas, tá bom? Beleza? Então, a mesma coisa da letra C, foi parte da fama, foi também devido às marcas negativas que ela deixou na vida dele. Então, a parte mais inesquecível para ele não foi o fato de se tornar escritor ou algo do tipo, não, mas foi o fato dele ter essas marcas negativas que ela deixou na vida dele, que o fez se transformar em esse tipo de pessoa e seguir isso que ele queria seguir, né? Por uma falta de afeto. A gente viu lá que uma falta de afeto fez se transformar e seguir essa carreira de escritor, né, de teatro, de peças teatrais, de produções, enfim, né, de seguir essa carreira artística aí devido a isso. Então, pessoal, isso é interpretação textual. Vocês têm que se atentar sempre a esses pequenos detalhes, tá bom? Isso conta muito na interpretação textual. Vocês têm que observar cada detalhe, não pode deixar nada passar em branco, porque é muito importante, tá bom? Que vocês foquem e se atentem àqueles mínimos detalhes que muitas vezes passam despercebido. Beleza, pessoal? Pronto, muito bem. Então, finalizamos aqui até o quarto quesito, né? Ainda tem mais quesitos aí, veremos na próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos prosseguir com alguns estudos ainda sobre interpretação textual, né? Temos muita coisa para ver, tá? Peço aí que vocês tentem responder em casa essas perguntas sobre esse texto, cujo gênero textual é a crônica, como vocês podem ver aí. E na próxima aula a gente continua, a gente vai responder o quinto quesito aí, que a gente não pôde responder hoje devido ao tempo, e vamos prosseguir até ver onde é que a gente está para responder. Mas, se puderem, já vão adiantando aí em casa, tentem responder qualquer dúvida. Novamente, sabem que podem me contatar lá no Class App. Estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Beleza, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma dificuldade, podem falar comigo. Estou à disposição de vocês, como sempre, tá? Não fiquem com dúvidas, tirem, tá bom, sobre o texto. Se tiverem achando aí alguma observação, podem mandar lá. Beleza, pessoal? Enfim, tenham uma boa semana, gente. Fiquem com Deus. Descansem bastante, estudem e vejo vocês lá na próxima aula, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida lá, manda lá no Class App. Estudem bastante, que nós já estamos quase acabando o ano letivo, graças a Deus, né? Estamos quase no finalzinho aí desse ano, foi muito difícil, mas também foi um ano de muitas e muitas conquistas, né? E vai ser ainda, tem muita coisa para acontecer ainda. Então, vejo vocês na próxima aula, pessoal. Vou deixar aqui e em seguida finalizar a transmissão, tá bom? Fui. Qualquer dúvida, manda lá no Class App. Tchau, gente.